No vídeo de hoje a gente vai ver sobre a primeira cura de um endemoniado, né? Jesus curando um endemoniado em Cafarnaum. E também o início da pregação sobre o ministério de Deus, tá bom? Então a gente está lendo de Marcos 1, né? Vamos até o final de Marcos. E a gente já tem 3 vídeos no canal. O primeiro é a pregação de João Batista. O segundo é o batismo de Jesus. E o terceiro é a escolha dos discípulos. Se você ainda não assistiu, entra aí no canal e assiste os 3, porque ele é a continuidade desse aqui. Então, para você entender, você vai precisar assistir os outros 3, tá bom? Então vamos ler lá Marcos 1, de 21 a 28. A cura do endemoniado de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum logo no sábado, indo ele à sinagoga. Ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com que autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem? E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. Então Jesus, terminando ali, né, seu tempo de escolher os discípulos, os primeiros discípulos, ele começa a pregação, né, do evangelho. E ele vai para Cafarnaum, que era a cidade onde Simeão, Pedro, né, morava. Então ele vai para a casa de Pedro. Chegando ao sábado, eles sobem à igreja para pregar. E ali Jesus dá início ao seu ministério. Por quê? Ele vai para a igreja porque lá os fariseus e os escribas não pregavam conforme era a palavra. Por mais que eles usassem a palavra, eles não pregavam verdadeiramente o que era para ser dito, impedindo o povo de entrar no reino dos céus. Se a gente for ler Mateus 23, de 1 a 15, a gente entende muito bem isso, né? O porquê o povo maravilhava-se da doutrina de Jesus e se questionavam por que ele pregava tão diferente dos escribas. Então vamos lá, Mateus 21, ou 23, 1, 15. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo que vos dizem, isto farei e observai, mas não façam conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus falatérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens como Rabi. Vós, porém, não queiras ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E ninguém sobre a terra chamado vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que estais nos céus. Nem queira chamados de guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas maior dentre vós há de ser o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Vós fechai os homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrarais, nem deixareis que entrem os que querem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Devorais as casas das viúvas e fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigado com muito rigor. Ai de vós, escribas e fariseus, percorrei mares e terras para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazer dele um filho do inferno 2 vezes pior do que vós mesmos. Então, o que ele está ensinando aqui? Ele está falando que os fariseus, apesar de ensinar realmente a palavra, eles não cumpriam aquilo. Então, eles não tinham autoridade na palavra. Eles não acreditavam de fato da palavra. Eles só faziam para ocupar um posto acima do povo. Ou seja, para conseguir um pão melhor, né? Que tinha muitos levitas, eles tinham comida melhor.
eram vistos pela sociedade como pessoas importantes. Então, eles só faziam isso para se vangloriar. E não é isso que Jesus quer. Então, assim, Jesus ele vem com autoridade devido a isso, porque ele não vem como os fariseus. Outro fato também que Jesus ele traz é que ao mesmo tempo que ele era um homem puro, diferente dos fariseus, ele também era a Deus. Então, por isso que ele ensina com autoridade, porque ele já viu o reino dos céus, ele sabe exatamente como funciona, diferente dos fariseus. Então, Jesus, apesar de viver o reino dos céus aqui na terra já, ele também já viveu nos céus, então ele sabe exatamente como funciona. Por isso ele prega com tanta autoridade. Ele vive o que fala, literalmente, tá bom? Outra coisa também que Jesus faz aqui, ensinando, ele ensina para o povo o que é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Só que aos seus discípulos, ele, além de ensinar o que é, ele ensina como dar continuidade no ministério, porque Jesus aqui já sabia que ele havia de morrer. Então ele traz os discípulos para dar continuidade no mistério. Hoje, a gente, eu, você, somos ensinados sobre Deus para também dar continuidade, a levar os povos que nunca ouviram de Jesus. Então a nossa missão hoje é aprender sobre Jesus, ser um discípulo de Jesus para também pregar o Evangelho. Porque isso aqui tem que chegar a todos os povos, antes do reino dos céus vir de novo. Então, Jesus ele dá esses dois primeiros ensinamentos, que ele ensinava os discípulos e ao povo. Então, ao povo ele ensinava o que era, e aos discípulos, além dele ensinar o que era, mas como também fazer, como também ensinar, como também dar continuidade no ministério, tá bom? E outra coisa também que é legal de ver é a hipocrisia que os fariseus tinham, né? Porque eles falavam das palavras verdadeiras, mas eles não cumpriam nada. Eles nunca se atentaram às palavras. Eles de fato não acreditavam naquilo que estava escrito. Eles só usavam daquilo para ter uma vida melhor naquele momento. Então, dando continuidade aqui, né? E estava na sinagoga 23. Deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou dizendo: "A que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus." O primeiro a reconhecer o Messias quando foi pregar dentro da igreja. Olha isso aqui, estava dentro da igreja, está dentro da sinagoga pregando. Mas o primeiro a reconhecer não foi os fariseus, não foi os escribas, ou seja, não foi o povo de Deus. Foi um demônio que estava em um homem ali que naquele momento era escravo. Então, assim, o primeiro a reconhecer a Jesus foi um demônio na igreja, né? E o povo, se você olhar, ainda pergunta: que nova doutrina é essa? Pois com que autoridade ordena os espíritos imundos? E eles lhe obedecem. Então, o que acontece aqui? O povo ainda se questionava quem era ele. Só que já estava escrito na palavra quem viria, que era o Messias, quem ele era. João já pregava quem ele era. Então, assim, se o povo realmente tivesse ligado à palavra, tivesse entendido, buscado compreensão, talvez conseguiria enxergar que ele era o Messias. Mas o povo estava, né, o povo de Deus, os fariseus e os escribas, estava só usando a palavra, então não conseguiram reconhecer. E quem reconheceu foi um demônio. E Jesus vai e expulsa o demônio. E o pessoal se pergunta: com que autoridade é essa? Por que Jesus pôde expulsar um demônio? Porque ele era puro como homem. E ele veio como segundo Adão também. Sendo assim, ele tinha autoridade na terra para dar ordem. Tá? Adão, lá no começo, antes de pecar, ele tinha autoridade sobre a terra. E Jesus vem com essa mesma autoridade devido a ele ser puro. Também Jesus tem autoridade por ser o Filho de Deus, né? A gente nunca pode esquecer isso. Ele era o Filho de Deus. Ele era puro, ele era o merecedor da terra, tá bom? Então, por isso que ele é possível expulsar o demônio. E o pessoal ainda ficou se questionando por quê. Segunda coisa, quando o demônio fala aqui, ó, vieste nos destruir, o demônio também achou que já era a segunda vinda de Jesus, ou seja, vinha para acabar com eles. Mas essa seria a primeira. Então, além do povo achar que seria a segunda vida, que seria a de destruição, que é a que hoje a gente espera, o povo também achava, os demônios também achavam, né? E Jesus ele mostra aqui também, como o primeiro milagre, né, como a primeira atitude de Jesus, que ele vem para libertar o povo dos demônios que a gente tem, ou seja, liberar a gente do pecado. Por isso que João vem pregando, ele também prega para se arrepender dos nossos pecados e ter uma continuidade na nossa vida sem o pecado mais, ou seja, se desviar do caminho do pecado. Porque se a gente continuar em pecado, a gente nunca vai conseguir a salvação, ou seja, a gente sempre vai ser escravo do pecado, ou seja, vai ser escravo dos demônios interiores nossos.
Não é o que Jesus quer. Jesus quer que a gente seja liberto disso. Por isso que ele expulsa o demônio dentro da igreja. E aqui é interessante de ver que os demônios estão sim dentro da igreja, tá? Aqui estava, hoje em dia tem. Então a gente, como povo de Deus, como cristãos, devemos saber disso e ajudar nossos irmãos, às vezes que está passando por um momento difícil, está em pecado, e não expulsar ele da igreja ou não condenar ele ao afastamento, porque isso aqui vai fazer ele ficar mais preso ainda. Jesus aqui, no momento nenhum, expulsou o cara que estava endemoniado, não, ele expulsou o demônio. E é isso nossa missão. Não é expulsar o pecador, mas é expulsar o pecado do mundo. E tem muita gente que confunde, acaba sempre expulsando o pecador. E não é isso que querem. Aqui também mostra o quê? Uma nova ordem, uma nova doutrina mesmo. Por quê? O povo que era leproso ou estava impuro não podia entrar na igreja. E Jesus em momento nenhum expulsou aquele endemoniado, pelo contrário, ele expulsou o demônio. Então ele vem trazendo realmente isso, para a gente expulsar o pecado, para a gente excluir da nossa vida o pecado, mas nunca o pecador. A gente deve acolher os pecadores, né? Por quê? Porque só assim pode trazer mudança. O mal só se acaba com amor, né? Deus é amor, então a gente só vai conseguir mudar isso, a maldade do mundo, com amor. Por isso que Jesus ele vem, digamos, para apanhar do mundo, porque ele vem trazer o ministério com amor. Se talvez ele já viesse com guerra, poderia mudar a força, mas não é esse o propósito de Jesus, tá? Se a gente ler aqui, ó, também João 14:2, tá escrito assim, ó, que a gente também tem autoridade para mudar. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então aqui Jesus fala que a gente também tem essa autoridade, a gente também pode, só que a gente primeiro tem que ser puro, estar em oração, estar em jejum e se arrepender do nosso pecado, para então conseguir ajudar o irmão. Enquanto a gente não se livrar do nosso, a gente não vai poder se livrar do irmão. Então aqui mostra que nas igrejas tem muito, ou seja, em todos os lugares vai ter. E a gente tem que buscar o nosso arrependimento para também ajudar os irmãos. E não expulsar aquele irmão da nossa vida, que é o que às vezes a gente pode fazer. E outra coisa também que Jesus fala, para se arrepender, né? Na passagem anterior ele fala muito sobre o arrependimento. E aqui ele traz a libertação do arrependimento. Se a gente ler Mateus 6:24, é escrito assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro aqui, como exemplo, é às vezes o pecado, né? A ganância, como que eu posso dizer? O pecado em si, né? A vontade de fazer aquilo ali que é da carne, não é de Deus. Então a gente não consegue servir a dois. Ou você está em Deus e se arrepende dos pecados e muda, ou você continua no pecado sendo um hipócrita, igual os fariseus faziam nessa época. Eles não tinham se arrependido do pecado, eles davam continuidade ao pecado, ensinando mesmo com pecado, só para se engrandecer, ou seja, para receber mais dinheiro, para receber uma vida boa. E não é isso que Jesus quer da gente. Então aqui Jesus ele vem com autoridade mesmo, ele vem falando de Deus, o que é o povo de Deus, ele vem pedindo arrependimento, mas ele vem também liberando o povo do pecado. Ou seja, ele vem expulsando os demônios. E é isso que ele quer mostrar ao primeiro tempo. Ele vem para quê? Para expulsar os demônios, ou seja, expulsar a impureza que existe na terra. A gente é capaz também de fazer isso, só que tem que depender da gente. A gente deve se converter dos nossos pecados para poder ajudar um irmão, para poder ajudar quem está passando sufoco. Enquanto a gente se manter no nosso pecado, a gente não vai conseguir tirar a trava do olho do irmão, tá? A gente vai ser um hipócrita igual os fariseus eram. Então se trata muito disso, essa primeira passagem, tá? E aqui no finalzinho está escrito: logo correu essa fama por toda a província da Galileia, porque era incrível o poder e a autoridade que Jesus tinha. Ele não ensinava como os fariseus, todo mundo falava, provavelmente, né? Uma pessoa simples, tranquila, mas que ensina assim, não tem como mudar. E se você for ver como era o poder da palavra de Jesus, porque é um espírito, né, imundo que estava dentro de uma pessoa que estava ali na igreja, ou seja, já estava tendo pregações e a pessoa estava lá, ele nunca quis sair da pessoa. Ele nunca, digamos, subiu na autoridade sobre a pessoa. Só que quando Jesus começa a falar, como é palavras fortes, como é palavra de mudança e de arrependimento, existe mesmo poder na palavra dele, o Espírito ele não consegue ficar calado. Ele quer agir, ele quer ir contra a palavra de Jesus. Então por isso que ele fala: quem é você? Você já veio expulsar a gente?
E aí Jesus vai expulsar ele primeiro e manda ele ficar calado, porque não era também chegado o tempo dele ser revelado como Messias. Ainda não era tempo. Esse tempo ainda haveria de vir, né? Então, por isso que ele manda ficar calado. Só que o povo vendo isso, a diferença da doutrina dele para os fariseus e os escribas, começaram a espalhar a notícia. Outra coisa que é interessante de ver é que essa diferença entre os fariseus e os escribas, o povo começa a criar consciência do que realmente é o ministério de Deus, do que realmente a gente deve fazer, coisa que antes disso não havia. Então o povo começa a realmente questionar os fariseus. E aqui começa aos fariseus a se questionar quem era Jesus e por que ele faria isso. Ou seja, Jesus viria para acabar com o ministério dos fariseus e escribas. E começa a indagar eles a causar a punição de Jesus, que vai vir mais para frente. Então tudo começa aqui, tá? Então essa primeira ministração de Jesus, o que ele traz? Que Jesus veio para libertar o povo e trazer vida para o povo, que naquele tempo estava morto. Os fariseus não pregavam mais o evangelho corretamente. O povo não poderia entrar no reino dos céus porque os fariseus e os escribas não pregavam o evangelho. E Jesus vem para trazer a vida, falar do futuro que viria para eles e trazer esperança e libertá-los do pecado. Então Jesus ele trouxe o povo que estava ali impuro de novo para as igrejas, porque ele estava libertando os pecados. Que naquele tempo quem estava impuro não poderia entrar, teria que primeiro ser purificado por 7 dias para poder entrar na casa de Deus na presença. E Jesus em momento nenhum exclui esse povo, pelo contrário, ele traz o povo para a igreja, porque ele purifica e traz de volta. E é exatamente o que a gente tem que fazer. Então ele dá esse ensinamento para os discípulos. É o primeiro, digamos, ensinamento que eles dão aos discípulos, que a gente não deve excluir o pecador, mas a gente deve excluir o pecado. Então, foi o que Jesus fez. O pecador estava ali na igreja com o demônio e ele em momento nenhum brigou com o pecador. Ele brigou com o demônio, ou seja, brigou com o pecado e expulsou o pecado daquele homem. Então, é isso que a gente deve fazer. Se arrepender primeiramente dos nossos pecados, assim como Jesus falou, né, no vídeo anterior, João Batista já pregava. Acreditar no reino dos céus para poder ajudar também nossos irmãos. E a gente hoje somos discípulos de Jesus, então a gente deve ouvir essa palavra e entender que é esse o nosso ministério aqui na terra. É se arrepender dos nossos pecados para poder ajudar outros irmãos. O reino dos céus tem que estar cheio. É algo muito bom, é algo divino, como eu disse no vídeo anterior. E cabe a gente a procurar melhorar esse mundo. Que hoje, se há maldade, se o mundo é ruim, se o mundo hoje tem muita coisa, não é culpa de Deus nem de Jesus. A culpa é nossas mesmas, que escolhe continuar em pecado, escolhe fazer o mal em vez do bem. E para o nosso irmão mudar, quem está em pecado, ele precisa receber amor, ele precisa entender que o problema não está diretamente a ele, mas sim com ele. Ele deve se excluir disso, ele deve se purificar, ele deve querer mudar. E para ele querer mudar, a gente tem que ajudá-lo. Não adianta a gente excluir ele da sociedade ou expulsar ele do convívio. Pelo contrário, a gente deve acolher ele para poder então ensinar e falar para ele como ele deve mudar e como pode ser possível ele mudar. Que é com a palavra, é com Jesus, é conhecendo a Deus. Só assim há mudança. Tá? A gente não tem esse poder, mas Jesus ele tem o poder de mudar as pessoas. Amém?